Você já parou para pensar que um dos alimentos que mais parecem facilitar a sua vida pode, na verdade, estar prejudicando a sua saúde sem que você perceba? Talvez ele esteja no seu congelador neste exato momento. Você chega em casa cansado, abre o freezer, pega uma embalagem, coloca no forno ou no micro-ondas e em poucos minutos acredita que resolveu o jantar. É rápido, é prático e parece não haver nada de errado nisso. Mas, depois dos 60 anos, algumas escolhas aparentemente inofensivas podem ter um impacto muito maior sobre o organismo do que imaginamos. O que mais me preocupa não é aquela refeição pronta que você come de vez em quando. Nenhum alimento isolado tem o poder de definir a sua saúde. O verdadeiro problema começa quando essas escolhas deixam de ser uma exceção e passam a fazer parte da rotina. É assim que muitos hábitos prejudiciais se instalam, de forma silenciosa, quase imperceptível. Um dia é uma pizza congelada porque faltou tempo para cozinhar. No outro, uma lasanha pronta porque parecia mais prática. Depois vêm os empanados, os lanches congelados, as refeições industrializadas. Quando percebemos, grande parte da alimentação já depende desses produtos. É justamente essa repetição que merece atenção. Muitos alimentos congelados ultraprocessados concentram grandes quantidades de sódio, gorduras saturadas e ingredientes adicionados para aumentar o sabor, prolongar a validade e facilitar o preparo. O problema é que o nosso corpo não enxerga apenas a praticidade. Ele responde àquilo que recebe todos os dias. E ao longo dos anos, esse padrão alimentar pode favorecer o aumento da pressão arterial, dificultar o controle do colesterol, contribuir para processos inflamatórios e aumentar o risco de doenças cardiovasculares, incluindo o acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. Por isso, eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo. Hoje, eu vou mostrar 4 tipos de alimentos congelados que merecem muito mais atenção, principalmente depois dos 60 anos. Mas eu não quero simplesmente dizer o que você deve evitar. Meu objetivo é ajudar você a entender por que esses produtos podem ser prejudiciais quando consumidos com frequência, como identificar os sinais de alerta nos rótulos e, principalmente, quais alternativas realmente fazem sentido para proteger a sua saúde sem abrir mão da praticidade? E já adianto uma coisa que costuma surpreender muita gente. O quarto alimento desta lista é comprado todos os dias por pessoas que acreditam estar fazendo uma escolha saudável. A embalagem transmite essa impressão. As imagens parecem naturais, as palavras dão sensação de equilíbrio e bem-estar. No entanto, quando analisamos os ingredientes e a composição nutricional, encontramos uma realidade completamente diferente. Por isso, vale a pena assistir até o final. Antes de continuar, preciso esclarecer um ponto muito importante. O congelador não é o vilão da história. Congelar alimentos não faz mal à saúde. Muito pelo contrário. O congelamento é uma excelente forma de conservar nutrientes e facilitar uma alimentação equilibrada quando ele é usado da maneira certa. Legumes congelados sem molhos, frutas congeladas sem açúcar, feijão preparado em casa, sopas caseiras e refeições feitas por você podem ser ótimas opções. Muitas vezes, essas escolhas são até melhores do que recorrer a um lanche rápido comprado na rua. O problema está nos alimentos ultraprocessados que chegam prontos para consumo. Esses produtos costumam reunir uma combinação que merece atenção: muito sódio, excesso de gordura saturada, carnes processadas, farinhas refinadas, poucos vegetais, e uma lista enorme de ingredientes que dificilmente fariam parte da cozinha da maioria das famílias. Separadamente, cada um desses componentes já merece cuidado. Juntos, quando consumidos com frequência, podem criar um cenário desfavorável para quem deseja envelhecer com saúde. Entre todos eles, existe um ingrediente que merece destaque especial: o sódio. O nosso organismo precisa de sódio para funcionar, mas em quantidades pequenas. Quando consumimos muito mais do que o necessário, o corpo tende a reter mais líquido. Com isso, aumenta o volume de sangue circulando pelos vasos e a pressão exercida sobre suas paredes também pode aumentar. Imagine uma mangueira recebendo água com uma pressão cada vez maior. Com o tempo, esse esforço constante desgasta a estrutura da mangueira. Algo semelhante acontece com os nossos vasos sanguíneos quando a pressão permanece elevada durante anos.
É importante entender que um único alimento não provoca um AVC de uma hora para outra. Seria incorreto dizer isso. O risco está no conjunto das escolhas feitas ao longo do tempo. Alimentação rica em sódio, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, tabagismo e excesso de peso são fatores que podem atuar juntos e aumentar significativamente o risco de problemas cardiovasculares. Depois dos 60 anos, quando o organismo já passa por mudanças naturais do envelhecimento, controlar esses fatores se torna ainda mais importante. É por isso que eu gostaria de fazer uma pergunta simples. Quantas vezes por semana você abre o congelador procurando uma refeição pronta porque ela parece a solução mais fácil? Não existe resposta certa ou errada. Também não existe motivo para sentir culpa. O primeiro passo para mudar qualquer hábito é enxergá-lo com honestidade. Quando entendemos o que realmente está acontecendo, fica muito mais fácil fazer escolhas melhores sem abrir mão da praticidade. E é exatamente aqui que começa a nossa lista. O primeiro alimento costuma estar presente em milhares de congeladores brasileiros porque parece oferecer tudo o que uma refeição precisa: massa, molho, queijo e às vezes até alguns pedaços de legumes. À primeira vista parece completo, mas essa combinação pode esconder uma quantidade surpreendente de sódio e gorduras que muitas pessoas nunca imaginaram estar consumindo. É sobre ele que eu quero falar agora. O primeiro alimento da nossa lista é um dos mais comuns na casa de quem busca praticidade: pizzas, lasanhas e massas congeladas. À primeira vista, elas parecem uma refeição completa. Tem massa, molho, queijo e às vezes até alguns pedaços de carne ou legumes. Por isso, muita gente acredita que está fazendo uma escolha equilibrada, mas a realidade pode ser bem diferente. Eu entendo por que esses produtos fazem tanto sucesso. Depois de um dia cansativo, cozinhar nem sempre é uma opção. Basta colocar a embalagem no forno ou no micro-ondas e em poucos minutos a refeição está pronta. O problema não é fazer isso de vez em quando. O problema é quando essa facilidade se transforma em rotina. Grande parte dessas refeições contém muito mais sódio do que imaginamos, e esse sódio não está em apenas um ingrediente. Ele aparece no molho, no queijo, nos temperos prontos e principalmente nas carnes processadas, como presunto, calabresa ou bacon. Mesmo quando o alimento não parece excessivamente salgado, a quantidade total de sódio pode ser bastante alta. Com o passar do tempo, consumir alimentos ricos em sódio com frequência pode dificultar o controle da pressão arterial, e a pressão alta continua sendo um dos principais fatores de risco para o AVC. Não é uma única pizza que provoca esse problema. O risco está no hábito repetido durante meses ou anos. Outro detalhe que muitas pessoas deixam passar é a tabela nutricional. Às vezes, a embalagem parece ser individual, mas os valores informados correspondem apenas à metade do produto. Se você comer tudo, também estará consumindo o dobro do sódio, da gordura e das calorias indicadas no rótulo. Por isso, antes de olhar qualquer número, verifique sempre quantas porções existem na embalagem. Além do sódio, essas refeições costumam ter bastante gordura saturada, principalmente por causa dos queijos e das carnes processadas. Quando esse tipo de gordura faz parte da alimentação todos os dias, pode contribuir para alterações no colesterol e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Outro ponto importante é que a maioria dessas massas contém pouca fibra. Isso significa menor sensação de saciedade e um impacto maior sobre a glicemia, especialmente para quem convive com diabetes ou pré-diabetes. Mas existe uma boa notícia: você não precisa eliminar completamente esses alimentos da sua vida. O mais importante é que eles deixem de ser a base da sua alimentação. Sempre que possível, compare as opções disponíveis, escolha aquelas com menos sódio e menos gordura saturada e observe a lista de ingredientes antes de comprar. Uma alternativa ainda melhor é preparar sua própria lasanha, pizza ou massa em casa e congelar em pequenas porções. Assim você continua tendo a praticidade do freezer, mas com muito mais controle sobre a quantidade de sal, de gordura e sobre a qualidade dos ingredientes. Se, em algum dia, você optar por uma pizza ou uma lasanha industrializada, tente equilibrar o restante da refeição.
Sirva uma porção moderada e complete o prato com salada ou legumes. Pequenas mudanças como essa podem fazer diferença quando são repetidas ao longo do tempo. O objetivo não é buscar uma alimentação perfeita, é fazer escolhas melhores na maior parte dos dias. E existe um alimento que costuma enganar ainda mais do que as pizzas e as lasanhas. Muitas pessoas acreditam que ele é uma excelente fonte de proteína apenas porque leva a palavra frango na embalagem. É exatamente sobre ele que vamos falar agora. O segundo grupo da nossa lista inclui nuggets, tiras de frango empanadas, croquetes e outros petiscos congelados. Eles costumam parecer uma escolha melhor porque trazem a palavra frango na embalagem. E como o frango é conhecido por ser uma boa fonte de proteína, muitas pessoas concluem que esses produtos também são saudáveis. Mas um nugget não é a mesma coisa que um filé de frango. Na maioria das vezes, esses produtos passam por várias etapas de processamento e podem conter, além da carne, amidos, farinha refinada, óleo, gordura, sal, aromatizantes e outros ingredientes usados para melhorar o sabor e a textura. A composição varia de uma marca para outra, mas o nome frango não garante por si só uma boa qualidade nutricional. O empanamento também merece atenção. Ele aumenta a quantidade de farinha e pode elevar o teor de gordura, principalmente quando o alimento é frito. Mesmo quando preparado no forno ou na air fryer, o produto continua contendo o sódio e os ingredientes adicionados durante a fabricação. Depois dos 60 anos, manter uma boa ingestão de proteínas é importante para preservar a força e a massa muscular. Mas isso não significa que qualquer alimento que contenha proteína seja uma boa escolha para o consumo diário. O ideal é buscar fontes menos processadas, como frango preparado em casa, peixe, ovos, feijão, lentilha e outras leguminosas. Outro problema é que os nuggets e empanados raramente são consumidos sozinhos. Muitas vezes, eles vêm acompanhados de batata frita, ketchup, maionese, molho de queijo ou refrigerante. Assim, uma refeição que parecia apenas prática pode acabar concentrando muito sódio, gordura e calorias. Para quem tem hipertensão, diabetes, colesterol elevado, doença renal ou problemas cardíacos, essa combinação merece ainda mais cuidado. Não porque uma porção isolada vá causar uma emergência, mas porque o consumo frequente pode piorar um padrão alimentar que já exige atenção. Uma forma simples de avaliar esses produtos é olhar a lista de ingredientes. Quanto mais longa ela for e quanto mais o alimento se afastar da aparência original do frango, maior deve ser o cuidado. Também vale comparar a quantidade de sódio e gordura saturada entre marcas semelhantes. Se você gosta desse tipo de alimento, uma alternativa melhor é preparar tiras de frango em casa, temperar com alho, cebola, limão e ervas, empanar levemente e congelar em pequenas porções. Assim, você mantém a praticidade, mas controla melhor a quantidade de sal e a qualidade dos ingredientes. Também é possível substituir parte dessas refeições por omelete com legumes, peixe assado, hambúrguer caseiro ou feijão com arroz e verduras. São opções simples, nutritivas e mais próximas do alimento original. O mais importante é não se deixar enganar apenas pelo nome da embalagem. Um produto pode conter frango e ainda assim trazer junto muito sódio, gordura e ingredientes ultraprocessados. E agora chegamos a um grupo ainda mais preocupante, porque ele aparece em diferentes momentos do dia e muitas vezes passa despercebido. Estou falando das salsichas, linguiças, hambúrgueres industrializados e outras carnes processadas. O segundo grupo da nossa lista inclui nuggets, tiras de frango empanadas, croquetes e outros petiscos congelados. Eles costumam parecer uma escolha melhor porque trazem a palavra frango na embalagem. E como o frango é conhecido por ser uma boa fonte de proteína, muitas pessoas concluem que esses produtos também são saudáveis, mas um nugget não é a mesma coisa que um filé de frango. Na maioria das vezes, esses produtos passam por várias etapas de processamento e podem conter, além da carne, amidos, farinha refinada, óleo, gordura, sal, aromatizantes e outros ingredientes usados para melhorar o sabor e a textura. A composição varia de uma marca para outra, mas o nome frango não garante, por si só,
uma boa qualidade nutricional. O empanamento também merece atenção. Ele aumenta a quantidade de farinha e pode elevar o teor de gordura, principalmente quando o alimento é frito. Mesmo quando preparado no forno ou na air fryer, o produto continua contendo o sódio e os ingredientes adicionados durante a fabricação. Depois dos 60 anos, manter uma boa ingestão de proteínas é importante para preservar a força e a massa muscular. Mas isso não significa que qualquer alimento que contenha proteína seja uma boa escolha para o consumo diário. O ideal é buscar fontes menos processadas, como frango preparado em casa, peixe, ovos, feijão, lentilha e outras leguminosas. Outro problema é que os nuggets e empanados raramente são consumidos sozinhos. Muitas vezes, eles vêm acompanhados de batata frita, ketchup, maionese, molho de queijo ou refrigerante. Assim, uma refeição que parecia apenas prática pode acabar concentrando muito sódio, gordura e calorias. Para quem tem hipertensão, diabetes, colesterol elevado, doença renal ou problemas cardíacos, essa combinação merece ainda mais cuidado. Não porque uma porção isolada vá causar uma emergência, mas porque o consumo frequente pode piorar um padrão alimentar que já exige atenção. Uma forma simples de avaliar esses produtos é olhar a lista de ingredientes. Quanto mais longa ela for, e quanto mais o alimento se afastar da aparência original do frango, maior deve ser o cuidado. Também vale comparar a quantidade de sódio e gordura saturada entre marcas semelhantes. Se você gosta desse tipo de alimento, uma alternativa melhor é preparar tiras de frango em casa, temperar com alho, cebola, limão e ervas, empanar levemente e congelar em pequenas porções. Assim você mantém a praticidade, mas controla melhor a quantidade de sal e a qualidade dos ingredientes. Também é possível substituir parte dessas refeições por omelete com legumes, peixe assado, hambúrguer caseiro ou feijão com arroz e verduras. São opções simples, nutritivas e mais próximas do alimento original. O mais importante é não se deixar enganar apenas pelo nome da embalagem. Um produto pode conter frango e ainda assim trazer junto muito sódio, gordura e ingredientes ultraprocessados. E agora chegamos a um grupo ainda mais preocupante, porque ele aparece em diferentes momentos do dia e muitas vezes passa despercebido. Estou falando das salsichas, linguiças, hambúrgueres industrializados e outras carnes processadas. Depois de conhecer esses 4 grupos de alimentos, eu quero que você se lembre de uma coisa muito importante. O congelador não precisa ser um problema. Na verdade, ele pode ser um dos maiores aliados da sua saúde. A diferença não está no freezer, está naquilo que você decide colocar dentro dele. Muitas pessoas acreditam que para comer bem é preciso cozinhar todos os dias. Isso simplesmente não é verdade. Uma das estratégias mais inteligentes é separar algumas horas em um único dia da semana para preparar refeições caseiras e congelá-las em pequenas porções. Dessa forma, nos dias mais corridos, você continua tendo praticidade, mas sem depender de alimentos ultraprocessados. Você pode congelar arroz, feijão, legumes cozidos, sopas, frango grelhado, peixe, carne preparada em casa e até hambúrgueres feitos por você. Quando esses alimentos já estão prontos, fica muito mais fácil fazer uma boa escolha do que recorrer a uma refeição industrializada. Outra dica simples é manter sempre legumes congelados sem molhos e frutas congeladas sem açúcar. Eles conservam boa parte dos nutrientes e ajudam a montar refeições equilibradas em poucos minutos. Muitas vezes, preparar um prato saudável leva menos tempo do que esperar uma pizza congelada ficar pronta. Sempre que comprar um alimento industrializado, reserve alguns segundos para ler a embalagem. Não escolha apenas pela foto ou pelas palavras destacadas na frente do produto. Verifique quantas porções existem, observe a quantidade de sódio, confira a gordura saturada e leia a lista de ingredientes. Esse pequeno hábito pode evitar escolhas que parecem saudáveis, mas não são. No fim das contas, proteger a sua saúde não significa nunca mais comer uma pizza, um nugget ou uma lasanha congelada. Significa entender que esses alimentos devem ser exceções e não a base da alimentação. O nosso organismo responde muito mais ao que fazemos todos os dias do que ao que fazemos de vez em quando. Se eu pudesse deixar apenas uma recomendação para você hoje, seria esta:
Na próxima vez que abrir o seu congelador, olhe para o que está lá dentro com um novo olhar. Pergunte a si mesmo se aqueles alimentos estão ajudando você a envelhecer com mais saúde ou apenas oferecendo uma solução rápida para um problema de alguns minutos. Pequenas mudanças costumam parecer insignificantes no começo, mas são elas que produzem grandes resultados ao longo dos anos. Trocar uma refeição ultraprocessada por uma preparação caseira 1 ou 2 vezes por semana já é um excelente começo. Não busque perfeição, busque constância. É essa repetição de boas escolhas que realmente faz diferença. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. Qual desses 4 alimentos aparece com mais frequência no seu congelador? Pizza e lasanha, nuggets e empanados, carnes processadas ou refeições prontas? Escreva a sua resposta nos comentários. Eu leio muitos deles, e a sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se este vídeo foi útil para você, compartilhe com um familiar ou um amigo que também deseja cuidar melhor da saúde depois dos 60 anos. E aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu compartilho informações baseadas em evidências, explicadas de forma simples para ajudar você a envelhecer com mais qualidade de vida, autonomia e segurança. Antes de terminar, deixo um breve esclarecimento. Este vídeo tem finalidade exclusivamente educativa e não substitui uma consulta médica ou nutricional. Se você tem hipertensão, diabetes, doença renal, problemas cardíacos ou qualquer outra condição de saúde, converse com o profissional que acompanha o seu caso antes de fazer mudanças importantes na alimentação. Nunca interrompa medicamentos por conta própria. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Cuidar da saúde não acontece de um dia para o outro. É uma escolha que fazemos todos os dias, uma refeição de cada vez. E quanto mais cedo começamos, maiores são as chances de preservar aquilo que mais valorizamos: a nossa independência, a nossa disposição e a oportunidade de viver os próximos anos com mais saúde.